Bem-vindo. Fala, Paula, bom dia e parabéns aí pelo aniversário essa semana, né? Obrigada. Daqui uns dias é o seu, né? Se eu não me engano. Tô certa? É, né? Exato, dia cinco de outubro. É, seu e do Gani. Somos todos librianos aqui. Obrigada, Will. Obrigada mesmo. Ô, Will, quero começar falando com você. Bom, são vários assuntos hoje, hein? Se prepare, mas, né, vamos aqui pela ordem cronológica dos fatos. Primeiro, eu queria trazer os dados do PCI, né, mostrando aí uma inflação mais acelerada, né, colocando aí trazendo um peso muito grande em relação a quais serão os próximos passos do Fed. Os futuros americanos hoje estavam reagindo, né, em queda, depois a bolsa, eu até vou olhar agora, mas eu vi que estava, deixa eu atualizar aqui exatamente para não falar besteira. O S&P está conseguindo se manter em alta, Dow Jones em baixa, Nasdaq está aqui no patamar em alta, mas a gente está vendo essa volatilidade e eu queria entender a sua visão, porque os últimos dados divulgados não estão deixando dúvidas que o Fed será mais hawkish. Pelo menos essa é a minha leitura aqui. Não sei se seria a leitura aí sua também, mas você acha que o mercado tá aí, vai continuar sofrendo, né, essa tensão diante desses últimos dados econômicos aí? Não, sem dúvida, Paula, a gente teve hoje pela manhã o indicador de inflação mais acompanhado pelo Fed, PCI, como você comentou. Mais uma vez, na mesma linha, né, de uma inflação que ela é resiliente, que ela não vai embora, que é um convidado que demora que quando chega demora a ir embora, né? E aí a gente seguiu tendo comentários ao longo dessa semana que foi quase que uníssono, né, de diferentes dirigentes do Fed que falam basicamente a mesma coisa, de olha, a gente vai continuar subindo juros, a gente continua preocupado com a inflação, a gente ainda tem muito trabalho para fazer. E aí o que a gente viu foi um setembro horroroso, né, nos mercados, obviamente na bolsa americana, mas em geral nos mercados, e aí dá para a gente falar que esse momento atual ele é diferente de tudo aquilo que a gente via vendo, né, até então, não pela guerra, não pela inflação, não pelo juro, não pela queda do mercado, nada disso, isso tudo já tinha acontecido. O que de fato é diferente nesse momento é que normalmente política monetária ela age de forma anticíclica, né? Se o ciclo é para cima, a política monetária ela tenta desaquecer um pouco a economia, segurar, controlar para que não tenha uma inflação muito alta, enfim. E se a economia vai mal e desacelera, a política monetária entra de uma forma anticíclica para tentar atenuar e fazer com que a economia não sofra uma depressão, uma recessão severa. Acontece que o que realmente é diferente este ano e que está fazendo preço em todos os ativos, em várias classes de ativos, é que você tem uma economia que desacelera, uma economia que caminha para uma recessão e você tem uma política monetária cíclica, né? Porque ela tem que ser cíclica, enfim, fortalecendo ainda mais esse cenário de desaceleração potencial recessão. E aí o principal trigger para que eventualmente a gente tenha uma mudança e consequentemente um catalisador para os mercados seria exatamente dados de inflação que não têm ajudado muito, né? E hoje foi mais uma vez de mais um dado, especialmente no seu núcleo que veio acima do esperado, quando você exclui preço de alimentos e energia, que são mais voláteis per se, ele ainda mostrando uma resiliência da inflação que tem se mostrado especialmente forte ali na parte de serviços e em acomodação aqui, né, os preços de aluguéis ainda elevados e ainda pressionando bastante essa inflação. Então, acaba que a gente tava no dia positivo, iniciando hoje, nos futuros estavam positivos e aí reverteu para queda aí depois, leve queda também, enfim, eu acho que a semana já foi uma semana bem pesada, especialmente ontem, e aí acaba que foi um pouco pior, mas não gerou aquele Deus nos acuda no mercado. E Will, empresas globais, né, já perderam ali 32 trilhões de dólares em valor de mercado nos últimos 12 meses. Existe uma sensação de que, pela quantidade de incentivos financeiros ainda disponíveis e também a batalha dos bancos centrais contra a inflação, a coisa ainda piora bem antes do que de melhorar, né? Qual que é a sua avaliação sobre mais quedas nos mercados antes do cenário realmente melhorar? É sempre possível, né, Isa? Agora, eu sempre tento trazer o contraponto e dizer que, assim, normalmente, quando a gente já vê, e a gente está tendo o pior setembro desde 2008,
né? Vai lembrar 2008, para quem não lembra, quem está nos assistindo, 2008 foi o ano da crise e setembro foi o mês de estopim ali, né? Setembro e outubro. Então a gente está tendo o pior mês na Bolsa Americana desde setembro de 2008, tá? Então é bem relevante. Então grande parte dessas notícias, visão, dessa percepção negativa, ela já foi sendo colocada nos preços. E assim, obviamente que sempre pode cair mais, sim, sempre pode. Você ainda tem uma perspectiva de aumento de juros, de aperto monetário. Agora, o que já não está nos preços, né? Assim, o que veio sendo colocado nos preços vis-a-vis, né? Onde é que está a simetria desse negócio? Quando a gente fala em juros subindo, não é que o mercado tende a cair mais porque o juro sai de 13 e pode chegar a 4,5. Na verdade, quando você olha as curvas de juros americanas, elas já estão lá nesse patamar. A curva curta que a gente fala, né? Você pega uma Treasury olhando no mercado, né? Pega uma Treasury de 1 ano, 2 anos, já está em 4,30. Ou seja, o mercado pode cair mais? Pode. Provavelmente essa Treasury de 2 anos, então ela teria que ir para 5. Ela teria que continuar subindo, para continuar pesando sobre o mercado de tanto de bonds quanto de ações. Será que isso é possível? Sim, totalmente possível. Será que é provável? Não sei. Não sei até que ponto é tão provável assim. Acho que o movimento que a gente viu em setembro, ele já foi bastante forte. É sempre possível que a gente tenha um respiro, digamos assim, um refresco, né? Depois de um movimento tão forte. Os mercados, eles são voláteis, né? Por definição. E estatisticamente, aí me apegar um pouco à estatística também, estatisticamente, outubro, novembro e dezembro são meses favoráveis para os mercados acionários. Obviamente que cada ano é uma realidade, tem um cenário macro diferente, enfim. Mas dado que setembro já foi muito ruim e que muito dessas notícias ruins, esse sentimento negativo que a gente vê estampado em qualquer periódico, em qualquer local que a gente abra alguma notícia, referência, e provavelmente hoje com o fechamento do mês, vocês vão entrar em algum site, tanto gringo quanto aqui, vocês vão ver o pior mês de setembro, o pior trimestre de não sei quantos anos. Então isso já foi sendo colocado nos preços e eu espero, e também tem um pouquinho de torcida aí, para que a gente tenha um refresco nas próximas semanas, meses, né, outubro aí em diante. Will, quero fazer uma pergunta para você, mas vou trazer o Gani aqui para nossa conversa também, já colocando ele aqui na roda, né? Eu vou falar com o Will ainda sobre Apple, mas é só para seguir aqui uma linha de raciocínio, porque a gente fala aí em questão de juros altos, a gente sabe o quanto as Big Techs são impactadas, mas eu dei uma notícia agora há pouco, né? Que me preocupou, para falar a verdade, né? O presidente executivo do Grupo Meta, Mark Zuckerberg, informando que vai fazer uma reorganização, reduzir o número de funcionários pela primeira vez, seria a primeira grande redução no orçamento desde a fundação do Facebook em 2004, né? O grupo promete aí, provavelmente deve ser até menor ano que vem do que foi nesse ano. Se tá difícil pro Zuckerberg, eu me pergunto como estão então as empresas de tecnologia menores nesse cenário americano, Will. Não tem sido um ano fácil não, tá? Assim, tradicionalmente o setor de tecnologia ele é mais volátil e quando a gente fala volátil, né, assim, quando tudo subia, né, de fato as ações de tecnologia elas subiram mais, né? Quem lembra de Zoom, Peloton, durante a pandemia, né, várias ações, especialmente menores, Etsy, empresas enfim, que começam a surgir, começam a aparecer. No contexto americano, tiveram fortes altas ali durante a pandemia, 2020 e 2021, mas também volatilidade serve para os dois lados, né? E quando a gente tem um humor mais negativo no mercado, de fato, a gente tem visto diversas ações performando muito mal. Tem ação que caiu 50%, 60%, 70%, 80%, né? Ontem mesmo estava olhando o case da Peloton, que está um pouco perdida e tentando se achar, enfim, vai começar a vender seus equipamentos agora em lojas físicas, né? Que é uma coisa até pouco tempo impensada para Peloton, enfim, foi uma ação que caiu 80%, né? Então, de fato, empresas, isso que tu falou, assim, tá difícil, né, para o Zuckerberg, para a empresa, e assim, o Zuckerberg, não tanto, o Facebook, assim, tem uma posição de caixa muito grande, né? Então isso dá um bom colchão aí para o Facebook investir, reestruturar. O Facebook ainda gera muito caixa na sua atividade core, mas ele sabe que ele precisa se reinventar e tem tido dificuldades para conseguir, né, entregar algo palpável dentro dessa
reinvenção, criação de um novo produto / serviço que consiga ser tão bom, efetivo quanto foi o Facebook e o Instagram até aqui. Então não é por acaso que as ações caem em 58% no ano, as ações do Facebook. Ela teve alguns resultados que foram ruins, que o mercado acabou batendo, falta de crescimento, parece que realmente entendeu-se que não, o Facebook agora atingiu um teto, daí para baixo, e precisa criar, e eu acho que internamente isso já houve essa compreensão, e internamente eles vêm trabalhando para criar algo inovador, enfim, mas que obviamente não tem conseguido, né? Não é do dia para a noite, enfim. Ô, Will, eu vou deixar a pergunta difícil para o Gani, por isso que eu trouxe ele aqui para a nossa conversa, exatamente, né? Porque, na verdade, né, diante dessas notícias todas, Facebook querendo demitir aí 10% da empresa, né, do seu quadro aí nos próximos meses, Google também já anunciou que vai fazer cortes, no Google funcionários estão sendo até incentivados ali, né, a um programa até de incentivos a tentar se candidatar a algumas vagas dentro da empresa que serão criadas para substituir posições já existentes. A ideia ali de tentar reduzir o número de cargos, reter apenas um percentual de atuais colaboradores. Snap também, né? A dona aí do app do Snapchat já fez corte no seu quadro de funcionários. Twitter já anunciou uma desaceleração também no meados desse ano aí, demitiu parte aí também do seu time, entre outras gigantes que sinalizaram essa desaceleração aí. Aí eu queria fazer essa pergunta exatamente para Alan Gani. Gani, a gente está percebendo um movimento, né? Não só impactado pela questão dos juros, exatamente para essas big techs, mas a gente está vendo um movimento em empresas que levam muito a sério a questão ESG. Né, redes sociais, principalmente, que tem aí, levantam muitas bandeiras, algumas até de censura, como cancelamento de canais, enfim. Você acha, Gani, que quem lacra não lucra? Acho sim, principalmente no Oeste, né? Então existe assim, dois tipos de ESG. Existe um ESG que eu defendo, que é um ESG responsável. Para que serve o ESG? Basicamente para aumentar o valor da empresa. O que seria aumentar o valor da empresa? Ou eu maximizo o fluxo de caixa dela, ou eu diminuo o risco, diminuindo o custo de capital. Esse ESG, eu sou super a favor, um ESG que garante mais transparência, mais governança corporativa, com questões ambientais que sejam plausíveis, né? Por exemplo, em relação à água, outras questões sociais, enfim. Agora, você tem um ESG, muitas vezes, que ele está intoxicado, ele está contaminado por uma agenda política. E essa agenda política é impor de cima para baixo uma determinada agenda que não condiz com a realidade. E aí a realidade se impõe. O que é a realidade se impõe? As empresas estão agora com menos lucro e aí elas têm que agir de uma maneira como empresa. E empresários agem como empresários. O que eles fazem para garantir a sobrevivência da empresa? Bom, vou demitir funcionários, vou ter que fazer corte de custos. É quando o mundo real ele acaba se impondo. Mas acho sim que quem lacra não lucra. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, trazer aqui, por exemplo, algum exemplo, né? Você faz uma campanha toda lacradora, mas que a população não está nem aí para isso daí. Né? Ela não está ligando. Mas você joga essa campanha lacradora de um determinado grupo, você joga para quem? Você joga para a bolha. Para uma meia dúzia, você quer agradar a bolha, só que a bolha não é o teu consumidor. Quem que é teu consumidor? É a população mesmo, de verdade. Ela que vai consumir os seus produtos. E muitos não gostam, e você pode perder esses clientes. Aí eu faço uma política dentro da empresa, não mais pela meritocracia, e sim por uma questão de cotas. Bom, e aí? Mas se eu acabo com a meritocracia, não estou trazendo funcionário mais produtivo, né? E como é que fica essa lógica? Isso é função do Estado também, não é função da empresa. É o Estado que deve prover uma educação de base, de qualidade para as pessoas. Não é função da empresa. O Estado terceiriza isso agora para a empresa, é o que deveria ser a função dele. Então, esse tipo de ESG, que é tóxico, esse eu sou contra. Aquele outro ESG, esse eu acho legal. Inclusive, eu já trabalhei, né? Não gosto de ficar falando muito sobre isso. Eu já trabalhei em projeto social, já dei aula em cursinho para pessoas carentes durante 6 anos e tudo mais. Esse ESG é super legal. Esse eu gosto. Agora, esse tóxico, lacrador, não leva a nada.
Bom, Will, ainda sobre esse tema, né? O setor... Quer comentar, Will? Quer fazer sua tréplica? Não, professor Gani dá aula. Eu falei que eu ia deixar a pergunta difícil pro Will, pro Gani, né? Exatamente. Porque eu sei que o Gani aqui, ele fala mesmo aqui, não tem, né, receio em trazer a opinião dele exatamente em pautas polêmicas, mas se você quiser entrar na polêmica, Will, a gente adora um fogo no parquinho, fica à vontade. Não, aqui nos Estados Unidos também tem tido algumas polêmicas, né? O governador aqui da Flórida é uma figura bastante distinta nesse sentido. Recentemente ele mandou alguns imigrantes ilegais, né? Pegou, fretou um avião e mandou lá para quem estava defendendo a imigração ilegal. Não, então fica lá, vai lá mandou lá, literalmente na casa da mulher que estava defendendo, assim, né? Não, então toma ele para vocês, um monte de imigrante ilegal, assim. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, às vezes tem algumas coisas que no Brasil soaria muito como bizarro, assim, né? E, assim, muita gente tem a percepção, né, dos Estados Unidos como um primeiro mundo, um país desenvolvido, e de fato tem coisas muito mais desenvolvidas, né, do que no Brasil. E uma das coisas é a questão especialmente de liberdade de pensamento distinto, né? Sem que isso venha ferir uma minoria, enfim, barulhenta, né? Então, eu acho que esse movimento tem sido... Eu não sei, vocês devem ter comentado aquilo que aconteceu na Itália essa semana, né? A eleição por lá. Então existe também acho que a sociedade ela é bem ampla e não necessariamente determinadas minorias representam de fato o todo, né, da sociedade. A gente tem cada vez mais dado espaço ou ouvidos a certas minorias, mas mas vamos ver quem que de fato é a maioria. E aí, para acabar, né, tem interessante, ontem foi tragicômico, né, o debate, né, mas você vê que o padre, por exemplo, ele falou algumas coisas que de fato é realidade, né? Você tem a população cristã no Brasil é bastante elevada, né? Pelo menos trouxe alguns dados, assim, só para pensar, né? 84% da população é cristã, enfim. Então tem algumas coisas que... Essa é a maioria, né? Você goste ou não, né? Mas essa é a maioria. Enfim, acho que o debate é amplo aí, né? Com certeza. Bom, voltando sobre o tema do setor de tecnologia, né? O S&P 500 zerou, aliás, todos os ganhos que teve desde novembro de 2020. Como que você vê esse cenário para os investidores dessas companhias? Eu acho que assim, quando a gente... o investimento ele deve sempre... Assim, você procura investir em coisas que sejam de fato lucrativas. Durante um determinado tempo aí, isso se deixou de lado porque você tinha uma taxa de juros muito baixa que incentivava você a alocar capital em qualquer coisa que pudesse eventualmente, em algum momento, quem sabe, vir a ser lucrativa, né? Então, assim, agora quando você tem um competidor que de fato ele te gera um rendimento, ele te gera um yield, essa alternativa de investimento em qualquer coisa, ela deixa de ser atrativa, viável, interessante, né? Então assim, não, eu não vou investir a menos que esse negócio me retorne. Hoje eu invisto dar alguns exemplos, né? Eu invisto num bond, um título de dívida do JP Morgan que me paga 5% em dólar ao ano. Se eu correr um pouco mais de risco e emprestar meu dinheiro para Ford, eu ganho 6, 7. Se eu emprestar um pouco mais de risco, ainda comprar o que aqui nos Estados Unidos é considerado high yield e comprar um bond de uma empresa brasileira, eu consigo ganhar 8% ao ano. Então por que eu vou investir num negócio que não tem nenhuma perspectiva de se tornar lucrativo, me gerar um yield, me gerar um fluxo de caixa, enfim, que não tenha assim de forma mais concreta, se eu posso ter aquela ideia do mais vale um na mão, né, do que um pássaro voando. Então assim, se eu tenho 8% de yield em dólar, por que eu vou correr o risco de investir numa empresa que não tem um projeto que em algum momento indica que possa ter de fato lucratividade? Então assim, e aí no caso dessas empresas, de algumas empresas ESG, o foco de muitas delas não era de fato na lucratividade, né? E sim, cada vez mais a empresa vinha focando e gerando custos e despesas para manter
de acordo com certos padrões, né, que vieram sendo cada vez mais exigidos pelo mercado. E tem um podcast que fala bem interessante sobre isso, do Ashwat Damodaran, que é um professor aqui de Stern, New York Stern, que ele fala muito isso, assim, que ele investigou bastante, ele não via fundamento nenhum, né, na decisão de ESG, ou enfim, não tinha fundamento, não existia correlação entre você investir numa empresa que se dizia muito bem, ou se colocava muito bem em ESG, e de fato, retorno, né, para o acionista. O que existia é que muitas das empresas que não poluíam, eventualmente, ou que tinham nos XY rankings de ESG, que apareciam muito bem nesses rankings, eram empresas de tecnologia. De fato, a empresa de tecnologia, não necessariamente ela não explora petróleo, ela não produz petróleo, então já, por consequência, ela tende a poluir muito menos, né, ser muito menos danosa, ou potencialmente menos danosa para o meio ambiente. E aí você tinha vários fundos que tinham várias empresas de tecnologia que na verdade eram fundos ESG, mas que tinham empresas de tecnologia e se diziam responsáveis e tudo mais, mas que iam bem essencialmente porque investiam em negócios de tecnologia que se mostravam lucrativos ou bem, né? A Microsoft, por exemplo, se ranqueia muito bem em índices de ESG, mas isso quer dizer que ela é boa porque ela se ranqueia muito bem, assim, não tem nada a ver, tem a ver com o business dela, que é lucrativo, que é bom, enfim. Então esse ponto eu acho que começou a cair um pouco na realidade de que assim, o investimento ele deve buscar sempre investir naquilo que é lucrativo, em boas ideias, em bons negócios, que realmente possam, e que tenham um economics forte, né, que possam persistir, possam atravessar momentos de crise, volatilidade e incerteza no mercado. E é essa chacoalhada que está tendo agora em vários modelos, dizendo, peraí, esse negócio ele não é viável a menos que você tenha juros zero para sempre ou que você nunca espere ter retorno. Então, isso não é um bom investimento, né? Ô Will, antes do Gani fazer essa pergunta, deixa eu só atualizar essa nota, pode ficar todo mundo aqui na tela, porque algo importante, né, depois dessa anexação que aconteceu mais cedo dessas regiões lá na Rússia, a gente já viu que a Casa Branca se posicionou falando que vai trazer mais sanções, há também ali grandes acusações, né, em relação a uma possível sabotagem nesse vazamento do oleoduto, do gasoduto, na verdade, lá da Rússia, e agora, neste momento, a gente tem informações que Vladimir Putin acusa diretamente os Estados Unidos e seus aliados de explodir os oleodutos Nord Stream. Ele traz, abre aspas, as sanções não foram suficientes para os anglo-saxões. Eles passaram para a sabotagem, disse então Vladimir Putin. É difícil de acreditar, mas é um fato que eles organizaram as explosões dos gasodutos internacionais Nord Stream. Começaram a destruir a infraestrutura energética, disse Vladimir Putin, então acusando, né, falando que está muito claro para todos que estão se beneficiando com isso. Claro, quem se beneficia foi quem fez isso. Uma queda acentuada na pressão em ambos os dutos acabou sendo registrada na data do dia 26 de setembro, detectando explosões provocadas por uma onda aí de especulações sobre quem teria então provocado exatamente, né? E aí, como eu falei agora há pouco, existe uma guerra de narrativas, né? Cada um fala exatamente uma informação. A União Europeia acusando a própria Rússia dessa sabotagem e agora então Vladimir Putin acaba de fazer essa acusação dizendo que foram os Estados Unidos e, né, os seus aliados que sabotaram o Nord Stream. Tem aí, então, informação. A Casa Branca, portanto, nega, tá? Só para deixar bem claro aqui, dando os dois lados, as versões aí dos dois lados, a Casa Branca, claro, tem negado essa acusação de Vladimir Putin. Fala, Gani. Legal, muito bom, Will. Bom dia, agora oficialmente para você. Você deve ter acompanhado toda a notícia em relação à indústria de fundos na Inglaterra, aquela subida de juros fazendo os fundos de previdência, fundos de pensão perderem muito valor, né? E eles usavam esses ativos como margem de garantia. Você que está na linha de frente aí, isso trouxe alguma preocupação para o mercado americano? Quer dizer, com uma subida de juros nos Estados Unidos, os fundos, principalmente esses fundos de renda fixa e títulos de renda fixa, acabam perdendo valor, né? Isso poderia também trazer esse tipo de problema para os Estados Unidos e aí justificar uma interferência do Banco Central, mesmo que pontual, colocando dinheiro no mercado, como ocorreu na Inglaterra? Não, Gary, me parece assim um pouco cenários diferentes.
Tá. Falando um pouco da Inglaterra, morei lá, enfim, tenho algum conhecimento. O que aconteceu, assim, a Liz Truss, do Partido Conservador, ela tomou uma medida que é impopular, de certa forma, e que gerou esse certo estresse no mercado. Basicamente, mas que, a meu ver, assim, obviamente que foi uma aposta arrojada. O que ela fez? Basicamente, assim, voltando um pouco, né? Ela reduziu impostos, a ideia é reduzir impostos, especialmente para empresas, com o objetivo de atrair empresas para a Inglaterra e dinamizar a economia. Tá? O lado positivo disso, né? Olhando a médio e longo prazo, de fato, Irlanda fez isso e saiu da crise em 2008, se tornando um hub de tecnologia atualmente na Europa. Né? Basicamente, não só de tecnologia, financeiro, inclusive. E a saída do Brexit que propiciou, né? O Brexit é que propiciou um pouco a Inglaterra fazer isso, né? Porque até então você tinha que conversar, digamos assim, com Bruxelas e tudo mais. Então, que a Liz Truss foi arrojada, baixa carga tributária, tenta atrair empresas, gerar emprego, dinamizar a economia e gerar crescimento sustentado a médio e longo prazo. Legal. Especialmente se a economia dá sinais de recuperação, se a economia de fato, né, entrar, assim, crescer, né, ou seja, se a empresa está cortando custo, se a empresa está em situação complicada, dificilmente ela vai investir ou vai ir para outro país, enfim, então, assim, por isso que eu digo que foi arriscada nesse sentido. E o outro ponto é que, quando você baixa tributação, carga tributária, basicamente você está abrindo mão de receita no curto prazo, e isso só aumenta o teu déficit. Né? Então você continua gastando, o gasto ele é muito mais difícil de você cortar, e tem vários gastos que são já, de certa forma, mais rígidos. Você continua gastando e você tem menos receita. Consequentemente, isso bate na credibilidade e solvência fiscal do país. E é interessante a gente falar isso porque a gente está falando da Inglaterra, né? Do pound, uma moeda que tem séculos de história, um país que tem séculos de história, que sempre se apresentou, até hoje ainda guarda essa figura de um certo cofre do mundo, certo aspecto. As maiores reservas de ouro são guardadas lá na Inglaterra, por exemplo. Ainda é um hub financeiro da própria Europa. Então, assim, se bate na credibilidade fiscal da Inglaterra, que dirá o nosso teto de gastos, né, que dirá e o impacto disso na nossa moeda real, né? Por isso que é tão importante essa questão de controle de gasto ou situação fiscal, que foi o que pesou sobre a Inglaterra. E aí gerou esse estresse, né, do mercado, que ele é momentâneo, é de curto prazo, e fez com que o Banco Central da Inglaterra tivesse que agir, e agiu rápido. Né? O que existe ainda de especulação é que talvez o Banco Central inglês vai ter que elevar extraordinariamente os juros antes da reunião de novembro, teria que aumentar até para acalmar um pouco mais o mercado, controlar um pouco o mercado. Mas, de novo, assim, eu acho que foi um pouco de estresse de curto prazo, ficou mais restrito lá, fez preço durante um dia aqui nos Estados Unidos, de fato, o mercado acordou de mau humor naquele dia, teve essa notícia, não foi bom, mas eu diria que já começa a passar, ou pelo menos já não se falou mais nos últimos dias aí. E pensando a médio prazo, eu acho que assim, para a Inglaterra tende a ser sim positivo, tende a gerar crescimento econômico, dinamizar a economia inglesa e mostra que eles têm algo que a União Europeia não tem, que é a agilidade, dinamicidade para fazer esse tipo de coisa. Né? Então eu acho que até mostra um pouco a vantagem do Brexit nesse sentido. Né? E pensando também o seguinte, né? Óbvio que não é bom, o inglês fica mais pobre internacionalmente, a Libra se desvalorizou, mas a competitividade da indústria e das empresas inglesas aumenta à medida que o produto dela ficou mais baixo. Né? Então, para quem exporta, esse câmbio mais desvalorizado está sendo bom, e isso acaba ajudando a contrabalancear um pouco esse impacto negativo de curto prazo. Inclusive, acabei de receber uma atualização aqui que Liz Truss vai realizar uma reunião de emergência após falhar ali em tentar escorar os mercados. A primeira-ministra, então, vai tentar fazer uma reunião com o Escritório de Responsabilidade Orçamentária, o órgão fiscal independente, depois de não conseguir conter o pânico do mercado depois das notícias do planos econômicos radicais, como a gente acabou de trazer aqui, né, após esse controverso anúncio nessa semana de cortes de impostos, desregulamentação. E segundo um membro do governo, ele descreveu essa reunião como tentando ler o manual depois de quebrar o manual. Então... E ontem ela falou que ela estava certa, né? Vamos ver aí
qual vai ser agora os próximos passos. Ô Will, é que gerou uma reação muito grande, né? Gerou uma reação dos mercados que realmente não se esperava, e aí gerou esse certo pânico. Perdeu 500 bilhões de dólares, né? Que fez com que o Banco Central inglês tivesse que agir, e aí por isso é que ela está sendo cobrada. Exatamente. Will, como sempre, né, eu gosto aqui na hora de encerrar a nossa conversa, em cima do seu artigo, e já citei você essa semana aqui, então, jus citar na frente agora, né, quem fala, fala na cara, né, aquelas brincadeiras, eu falei com o Zanin essa semana, citei você, eu falei, gente, o Will, eu sei que ele é músico, já teve bandas, ele adora música, outro dia fez uma comparação aqui com o Paulo Ricardo, essa semana abro lá, né, e vejo lá, me dê motivos de Tim Maia. Como não é da minha época, eu errei o dia ali, na hora eu falei o cantor errado, eu falei que era Sandra de Sá, mas é porque não é da minha época, eu só tenho 20 anos, né? O Will é mais velho que eu, muito mais velho que eu. E aí depois eu fui ler o artigo ali, eu falei, pô, ele tava falando que era do Tim Maia. E aí o Zanin foi muito legal, o Zanin trouxe uma reflexão, eu gosto de esporte, então comparou investimentos com o esporte, do foco, disciplina, achei muito bom o ponto dele. Mas voltando aqui para me dar motivos do seu artigo, até pedi para o pessoal separar aqui dois gráficos, que eu acho que seria interessante, que estão lá, né, onde você traz aí muito bem. Queria que você trouxesse, então, os motivos desse seu artigo, porque vem investir nos Estados Unidos, apesar de todos esses riscos e todas essas questões delicadas. Gostaria que você falasse um pouquinho mais, e a gente já trouxe aí alguns gráficos até que o pessoal pode colocar aqui na tela para você explicar. Não precisa cantar não, tá, Will? Só explica, tá? Que bom, porque eu tocava contrabaixo, eu não cantava, né? Não, o primeiro gráfico, assim, por que investir agora nos Estados Unidos, nesse cenário todo turbulento, horroroso, e recessão, e tudo que se fala, né, nos Estados Unidos? Cara, primeiro ponto, assim, quando você pega a estatística, né, e não necessariamente vai se repetir, mas a estatística desde 1950 mostra que outubro, novembro e dezembro, que são aquelas barras depois daquele quadradinho, né? Esse quadrado está marcando setembro. Setembro realmente é ruim estatisticamente, na Bolsa Americana foi assim, e foi assim de novo nesse setembro. Agora, quando a gente olha para frente, outubro, novembro e dezembro, e até mesmo depois, janeiro, fevereiro, março e abril até ali, você tem meses que, cara, tem meses positivos, enfim, oscila bem, mas é uma sazonalidade positiva que a gente não sabe se vai se repetir, todo ano é diferente. Agora, olhando para frente, pelo menos deixa um pouco otimista. Esse é um dos motivos, né? Um outro motivo de por que investir nos Estados Unidos, mesmo nesse cenário conjuntural, controverso, enfim, e tudo mais que se fala, é que essas quedas sempre representam oportunidades, né? A gente vê títulos, bonds que a gente fala, ou mesmo a Bolsa Americana negociando a patamares de yields e múltiplos que a gente não via há muito tempo, né? Esse outro gráfico mostra exatamente da sazonalidade, que a partir de outubro, novembro e dezembro a gente vê que a Bolsa Americana engata uma quinta que vai parar só em maio, com aquele famoso sell in May and go away, né, que é uma expressão aqui dos Estados Unidos, ou seja, vende tudo em maio e esquece, né, e vai para as férias, até porque as férias aqui acontecem, o verão aqui acontece no contrário, né, no inverno do hemisfério sul. Mas agora de outubro em diante, tradicionalmente, tem sido um período favorável para o mercado de ações. E aí, enfim, a gente negocia hoje a múltiplos e patamares bastante baixos, né? Teve gente perguntando no chat se consegue investir em bonds, né, na Avenue. Consegue sim, hoje você consegue através de não tanto da plataforma. O mercado de bonds ele é muito mais balcão, é muito mais telefone, né, ele ainda não é automatizado. Inclusive é uma coisa que a gente tem todo uma squad trabalhando para ver como que a gente consegue automatizar e colocar em plataforma, mas se você entrar no chat de atendimento e ligar para a Avenue, você consegue comprar e investir em algum título de renda fixa americano, tá? Mas voltando, respondida a pergunta, voltando aos temas, né? Sazonalidade positiva, patamares de valuation de múltiplos e yields baixos depois de toda essa queda. E aí tem algumas coisas estruturais que eu acho sempre importante lembrar, né? A gente fala muito, os Estados Unidos estão num momento ruim e tal, não sei o quê, mas, cara, as maiores empresas e marcas do mundo ainda são americanos. As principais inovações que fazem parte da nossa vida, né, são americanos, seja um telefone, um streaming, um carro elétrico, internet, e-commerce, tudo isso tem por trás grandes empresas americanas, que investem em novas patentes, né, entre as
as empresas que mais pediram patentes no mundo, são 20 e poucas, 25 empresas, 13 são americanas, então, ou seja, fomentando cada vez mais inovações e mais crescimento. Os Estados Unidos ainda atrai muita mão de obra, se é um problema hoje o mercado de trabalho cada vez mais apertado, cresce muito aqui a discussão sobre flexibilizar políticas imigratórias e trazer gente para cá, para trabalhar, para botar trabalhar, né, porque se de fato o mercado de trabalho está apertado e tem demanda, traz gente para cá. E um outro ponto, até em relação à guerra, que muita gente fica preocupada, os Estados Unidos tradicionalmente se beneficiam em cenários de guerra, até por isso tem todas aquelas teorias conspiratórias, né? Bom, os Estados Unidos vai bater recorde de exportação de petróleo para a Europa, agora em 2022, e tende a bater em 2023, então as empresas petroleiras estão aproveitando um pouco para isso, essa demanda, essa necessidade europeia. A influência americana ela só aumentou em relação à Europa. Você tem a reconstrução, caso em algum momento, né, a gente consiga chegar a um acordo, no final, acabar com isso, você teria que reconstruir, e assim como foi na Segunda Guerra, os Estados Unidos reconstruiu a Europa, acaba que os aliados tendem a ajudar nessa reconstrução. E fora isso, na parte de armas, né, os Estados Unidos já mandou 14 bilhões de dólares de armas para a Ucrânia, inclusive o órgão de defesa americano já pediu aqui orçamento, né, para repor essas armas, então é uma nova demanda que se cria para a indústria bélica americana interna, dinamiza a economia, e não só isso, né, quando você tem uma guerra, isso tem chamado a atenção de diversos países para, olha, eu preciso estar preparado, né, eu preciso me armar um pouco, e aí as grandes empresas dessa indústria bélica estão aqui nos Estados Unidos. Então, assim, tem vários motivos, isso sem falar na força e resiliência do dólar, e por aí vai. Então, assim, tem vários motivos para, apesar dos pesares, né, e eu acho que o Brasil está bem nessa janela que a gente tem visto aí de 12 meses, com o real perfumando bem, taxa de juros alta e tudo mais, mas ainda assim é importante, fundamental, ter uma poupança em dólar, e tem bons motivos. Eu e o Tim Maia demos bons motivos aí para investir nos Estados Unidos. Tá certo. Ô, Will, muito obrigada, né? Gostei da explicação. Se quiser cantar também, fica à vontade, eu tava brincando. Mas eu adoro o bom humor do Will ali, sempre adoro os artigos do Will também, muito bons aí, por sinal. Obrigada e parabéns já, né? Aniversário semana que vem. Fala. Pra semana que vem, eu tava ouvindo, esse mercado tá meio down, né? Eu tava ouvindo Coldplay, que eu gosto pra caramba, mas tem algumas músicas que são um pouco mais, parece que tá na Inglaterra, naquela chuva e tal, né? Eu tava aqui em Miami, tava naquele ambiente meio inglês aqui, e aí isso deu uma inspirada, eu usei Coldplay aí pra semana que vem. Tá vendo? Olha só. Então tá, toda semana, adoro isso. Obrigada, Will, mais uma vez, sempre um prazer pra gente estar aqui conversando com você, grande profissional. Já aproveito, dá os parabéns aqui adiantado, né? Será na quarta-feira, né? Você falou, Kai? Quarta-feira, exato. Quarta-feira. Então tá bom, parabéns aí, muitas felicidades, paz, saúde, que seu novo ciclo seja aí repleto de grandes realizações. Amém. Obrigadão, gente. Forte abraço. Obrigada. Abraço. Até mais. Grande William Castro Alves, meio-dia.